Olá pessoal, me chamo Eugenio Silva e esse é o canal Como Cuidar de Orquídeas. Se inscreva para receber novas dicas e curta o vídeo. Lembrando que no final desse vídeo tem uma surpresa para você, então assista até o final. E no vídeo de hoje vou te mostrar como cuidar de orquídeas no vaso parte 2. Eu ganhei uma orquídea, o que fazer? Aprenda em 05 passos como cuidar de um vaso de orquídea. As orquídeas são consideradas as plantas mais evoluídas do mundo por se adaptarem a diversos habitats. O único lugar no mundo que não possui exemplares dessa espécie é na Antártida devido ao frio extremo. Por serem plantas com flores maravilhosas, são muito usadas como presentes. Porém, como a grande maioria das pessoas não sabe como cuidar, ou as plantas morrem ou não florescem mais por causa disso, as orquídeas foram consideradas plantas de difícil cultivo. 1. Como que eu cuido? É importante, antes de qualquer coisa, identificar qual é a planta presenteada, pois esse passo irá determinar o tipo de substrato a ser utilizado no replantio. O gênero das orquídeas é muito vasto, no entanto, poucas são consideradas de valor comercial, presentes. As mais comercializadas são, nome popular, Cymbidium, Phalaenopsis, Catileia, híbridos, chuva de ouro, olho de boneca, sapatinho. Destas, a Cymbidium e sapatinho são terrestres, são plantas que vivem na terra. Suas raízes são utilizadas para a absorção de nutrientes e, portanto, o seu meio de crescimento tem que possuir terra ou outro composto orgânico misturado a pedriscos, casca de pinus, coci, etc. As outras, são epífitas, são plantas que possuem raízes para sustentação, com baixa capacidade de absorção de nutrientes e podem ser amarradas em árvores ou plantadas em vasos com substrato para orquídeas. 2. Devo plantar na terra ou no substrato? Depois que a planta for identificada, vamos preparar o seu meio de crescimento. As epífitas não gostam de terra, podem até demonstrar um crescimento, a curto prazo, mas acabam definhando, pois suas raízes também possuem a capacidade de realizar a fotossíntese, ponta das raízes, e auxiliam na alimentação da planta. Metabolismo vegetal, a terra ou outro composto fino, acaba entupindo estas raízes, o que prejudica o seu crescimento. Já as terrestres possuem raízes grossas, chamadas tuberosas, que são próprias para absorção de nutrientes. Dessa forma é importante que haja nutrientes misturados a essa terra ou condicionador de solo e, no caso do Cymbidium, casca de pinus e coci, para aumentar a retenção de umidade. 3. Tenho que retirar do vaso. Após o término da floração, é importante fazer o replantio. As orquídeas possuem uma grande formação de raízes e com isso, a maioria dos vasos não possuem mais lugar para o crescimento radicular. Além disso, as plantas presenteadas são decoradas com produtos que embelezam o vaso, mas que não participam do crescimento radicular por estarem fora do vaso. Essa decoração pode ser belbrique, casca de pinus, esfagno, pedriscos, etc. Para retirar a planta do vaso, deve-se segurar a base da planta, rente ao substrato e puxar devagar para que as raízes soltem do vaso. Se você sentir uma leve dificuldade, o vaso pode ser apertado nas laterais ou cortado com uma faca ou tesoura. Vasos de plástico. O vaso a ser escolhido para receber a planta deve ser 2 a 3 vezes maior, assim a planta terá mais espaço para desenvolver e crescer. Para realizar o plantio, deve-se fazer a drenagem do vaso com manta bidim, britas, cascalho, cacos de telha, etc. Colocar o substrato no fundo do vaso, até a altura do vaso. Colocar a planta, preencher as laterais com o substrato e pressionar com os dedos para que a planta fique firme. Para plantas epífitas, o plantio deve ser feito na borda do vaso, abrindo espaço para o crescimento linear da planta. No entanto, para plantas terrestres, o plantio deve ser feito no centro do vaso. Essas plantas crescem de forma arredondada como touceiras. 4. Porque os botões florais morreram. A maioria das plantas terrestres produtos leves, inertes, utilizados para substituir a terra em um curto período de tempo. Esses substratos não possuem nutrientes capazes de garantir o desenvolvimento das plantas por um prazo maior. A adubação nutricional é feita via fertirrigação, nutrientes diluídos na água, e aplicados através de mangueiras, direto no substrato das plantas. Dessa forma, a planta fica totalmente dependente da nutrição. Porém, quando é feita a venda para a floricultura, essa adubação é interrompida. As plantas são comercializadas com flores bonitas e vistosas que, com o passar do tempo e ausência de nutrientes,
acabam morrendo ou não possuem energia suficiente para abrir os botões plenamente. No caso das orquídeas epífitas, a adubação ocorre pelas folhas, garantindo o crescimento por um período sem prejudicar o seu desenvolvimento. 5. Replantei meu vaso, mas ele está definhando. O que eu faço? Mesmo após o replantio do vaso, ainda há risco da planta paralisar o crescimento, definhar e até morrer. Como a planta passou grande parte da vida recebendo nutrientes através da água, ela se tornou dependente desses nutrientes. Dessa forma, é importante que, após o replantio, seja iniciada uma adubação foliar, deixando cair a solução no vaso, a cada 7 ou 15 dias para garantir o crescimento saudável da planta e dessa forma, a produção vigorosa de raízes, folhas e flores. Já que você assistiu até aqui, tem uma surpresa para você. No primeiro link na descrição desse vídeo tem o guia passo a passo para cuidar das orquídeas, fazer florir, como eliminar pragas. O guia completo, basta acessar o primeiro link na descrição.